Bem-vindos a mais um espaço informativo deste canal. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a principiar o jornal das 19 horas. O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, em parceria com a Associação Nacional de Municípios, lançou esta terça-feira, em Nampula, o projeto de fortalecimento de participação do cidadão e das organizações da sociedade civil na governação local no âmbito do processo de descentralização em curso no país. O projeto tem em vista a promoção de ações de monitoria da qualidade dos serviços públicos ao nível das autarquias de Maputo e Nampula, através de ferramentas de participação que permitem uma interação com os provedores de serviços com vista à melhoria da qualidade dos serviços públicos. Ao nível do projeto, pretendemos contribuir para uma reflexão sobre a importância de uma abordagem de governação assente na articulação entre os diferentes níveis de poder descentralizado e instituições com vista a uma melhor provisão de serviços públicos aos cidadãos, com enfoque nos serviços de educação e saúde, num novo contexto em que, à luz da revisão pontual da Constituição da República, se prevê transferências de competências para os distritos e províncias, para além dos conselhos autárquicos. A transferência de funções e competências de nível central para local constitui um dos mecanismos importantes para a melhoria da qualidade dos serviços públicos que asseguram a aproximação dos serviços aos cidadãos e a sua participação na gestão efetiva. Este seminário enquadra-se no projeto de fortalecimento da participação do cidadão na governação local, no âmbito da parceria cívica, de boa governação, que visa melhorar a participação do cidadão e das organizações da sociedade civil na governação local, implementado pelo SESC em parceria com a Counterpart International e financiado pela USAID. Como resultado, o SESC espera a produção de recomendações sobre as boas práticas relacionadas à articulação entre os órgãos do Estado e autarquias, de modo a melhorarem a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Ainda se espera o reforço dos laços de amizade entre os municípios de Maputo e Nampula. Com a implementação do processo de descentralização no país, foram transferidos para os conselhos autárquicos as competências nas áreas de educação e saúde primários. Relativamente ao setor de transportes, alguns municípios assumiram a gestão dos transportes públicos municipais. A província de Nampula registrou um aumento considerável de casos de malária durante os primeiros 9 meses do ano. Durante o período, os casos da doença que deram entrada nas unidades sanitárias de referência ao nível dos distritos representam uma subida de 10% em relação ao igual período do ano anterior. As autoridades da saúde na província estão preocupadas com a situação que tem sido a causa principal de internamentos nas unidades sanitárias. E apesar do aumento do número de casos da doença, registra-se com satisfação a redução de mortes em consequência da malária. Ao nível da província de Nampula, analisando os últimos 9 meses, estamos a falar de janeiro a fevereiro, a província aumentou os casos de malária em cerca de 10%, mas houve um grande ganho no setor de saúde, concretamente no programa da malária, olhando para o objetivo estratégico da malária, que é reduzir a morbilidade e reduzir a mortalidade da malária. É verdade que aumentaram os casos em 10%, mas os óbitos, as mortes por malária, reduziram de forma significante, em cerca de 83%. Portanto, estamos a falar termos saído de cerca de 180 óbitos para 82 óbitos no ano em curso. A distribuição de redes mosquiteiras nas comunidades constitui uma das ações implementadas para a redução de casos da malária. Associado à medida, vai decorrer na primeira quinzena do próximo mês de novembro o programa de pulverização intradomiciliária que vai abranger 8 distritos da província que apresentam características que contribuem para a reprodução do vetor causador da doença. Sim, nós prevemos abranger cerca de 450 mil casas, né? Um pouco mais de 1 milhão de famílias serão protegidas neste processo.
com o objetivo de distanciar o vetor, não é? Transmissor da malária, minimizar o contacto entre o mosquito, causador da malária, e o homem, e também minimizarmos a densidade da população de mosquito ao nível das comunidades e, consequentemente, contribuir de forma significativa na redução da morbilidade e a mortalidade por malária. E este é o grande desafio que se tem com a campanha da pulverização intradomiciliar. O programa de pulverização intradomiciliária prevê abranger mais de 450 casas dos distritos de Nampula, Ribaue, Rapale, Mujinqual, Meconta, Munapo, Nacala Porto e Memba. O setor de turismo na província de Nampula implementou nos primeiros 9 meses do ano 12 projetos de investimentos que observaram mais de 745 milhões de meticais disponibilizados pelo setor privado. Os projetos representam um crescimento na ordem de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior, onde foram implementados 9 projetos. Os dados foram tornados públicos pelo porta-voz da 13ª Sessão do Governo Provincial, que esta terça-feira teve lugar na cidade de Nampula, onde foram avaliados os programas desenvolvidos ao longo dos primeiros 9 meses do ano em vários setores da atividade. Os investimentos no setor do turismo contribuíram para o estabelecimento de 365 novos postos de emprego e 15 estabelecimentos hoteleiros entre restauração, alojamento e agências de viagem. Durante este período, no setor do turismo, foram abertos 15 novos estabelecimentos. Isto permitiu empregar cerca de 365 novos postos de trabalho, de tal forma que a rede hoteleira da nossa província passou para cerca de 657 estabelecimentos, sendo 377 de restauração, 260 de alojamento e 16 agências de viagem. Esta situação permitiu não só o aumento da rede hoteleira da nossa província, mas também o incremento daquilo que é o número de hóspedes da nossa província, que cresceu para cerca de 8%, saindo de cerca de 173 mil no ano passado para cerca de 188 mil hóspedes no período em análise. A 13ª Sessão do Governo Provincial avaliou igualmente o desempenho dos setores de infraestruturas, com destaque para água, saneamento e estradas. Durante os 9 meses foram feitas 29.162 ligações domiciliares. Essas ligações permitiram que, com outras ações que estão a acontecer a nível da zona rural, permitiram que também fossem abertas 188 fontaneiras construídas, 304 furos de água também foram construídos, 23 sistemas de abastecimento de água foram construídos e 301 furos reabilitados. Essas intervenções, tanto das ligações domiciliares como de ações concretas de abertura de furos de água e de fontaneiras a nível das nossas comunidades, permitiu que houvesse um incremento em termos daquilo que é a nossa capacidade de cobertura em termos de abastecimento de água. Se comparados com 2014, em que a cobertura que nós tínhamos era de 35,9%, com estas intervenções todas feitas nestes 9 meses, permite-nos hoje falarmos de uma cobertura de cerca de 51,4%. A 13ª Sessão do Governo Provincial fez igualmente o balanço das atividades desenvolvidas pelo setor do género, criança e ação social, referente ao primeiro trimestre do ano. A circulação rodoviária na unidade comunal de Namteca, no bairro de Maivir Expansão, encontra-se atualmente condicionada devido ao estado precário das vias que dão acesso àquela região da cidade de Nampula. Os utentes da via queixam-se de sistemáticas avarias das suas viaturas e pedem uma intervenção urgente das autoridades municipais. O troço, que compreende uma extensão de 10 km, apresenta-se bastante esburacado, obrigando os automobilistas a optarem pela prática de manobras perigosas para conseguirem circular na via. Este condutor de transportes de passageiro e carga explica que por várias vezes foi obrigado a paralisar a sua viatura para poder reparar as avarias provocadas pelo estado de precário da via. Esta estrada está muito péssima. Falar a verdade, já vai há mais que um ano. Já passou aqui muita chefia da cidade a reparar pela estrada, mas nem água vem, nem água vai.
Falar a verdade, ainda não apresentamos. Desde o momento que nós vimos o município a passar por aqui, toda a chefia passou por aqui, ficamos garantidos que talvez eles também estão a ver, né? E o estado das viaturas, como é que fica? Agora pode reparar aí, o meu carro está com a mola amarrada. Aí embaixo está com a mola amarrada, porque é uma semana a reparar, a outra semana está partida. E tem muita gente que precisa de ir lá fazer reprodução. E a gente tem que ajudar. Os moradores da região, que na sua maioria dedicam-se à atividade agrícola, sonham em ver a via asfaltada para garantir o escoamento dos seus produtos. Preocupação de água e energia. Também a estrada está mal. A falta de estrada, temos muita preocupação. E água também, energia. Totalmente, no princípio, o Namuaca chegou aqui, viu e organizou aquele ponte. Mas está ali, ainda a estrada continua a estragar-se. A estrada, a água, energia, hospital. E como que as pessoas vivem assim, sem isso aqui? Uma consequência. Aqui, para lá no hospital, é uma distância. Daqui para a escola, é uma distância. E como é que as mães conseguem chegar lá, bem como as crianças, também a escola? Como é que... Costumam madrugar essas crianças para lá na escola. Não é fácil. Para as autoridades. Nós estamos a pedir daqui para pode-nos organizar de estrada, hospital, mesmo escola, água. Os mais. Aqui, esta zona. Mandioca, amendoim, feijão choco, costumam ter. A unidade comunal de Namiteca possui mais de 15 mil habitantes que encontram na agricultura a sua fonte de rendimento. A Associação de Produtores da Unidade Comunal de Namiteca, no bairro de Moai Vila Expansão, necessita de uma motobomba para impulsionar as suas atividades de produção agrícola naquela região do município de Nampula. Atualmente, a associação explora uma área de 3 hectares, onde produz cereais e hortícolas. De acordo com o presidente da associação, a motobomba destina-se para garantir a irrigação dos campos agrícolas durante a época seca, onde são obrigados a percorrer grandes distâncias para ter um acesso à água. O facto constitui um dos grandes constrangimentos que impede o desenvolvimento normal das atividades da associação. Pouparmos o dinheiro quando chegar o fim do mês, fim do ano, e recolhemos, fazemos as atividades do bairro. Partículas como está em tempo seco, não há como. Por quê? Não temos máquinas para recatia. O pedido? O pedido que queremos pedir, arranjar-nos máquinas para nos ajudar como também coisa que se referências, para podermos regar as nossas hortícolas. O dinheiro conseguimos aplicar, comprar cartão para os nossos filhos, pronto, compramos comida para nossos filhos e é assim mesmo. A Associação de Produtores da Unidade Comunal de Namiteca foi criada há 2 anos e possui 24 membros, dos quais 14 são mulheres. Ainda em Namiteca, os moradores pedem a instalação da corrente elétrica para impulsionar o desenvolvimento socioeconómico daquela região. Atualmente, os moradores socorrem-se de painéis solares e outro tipo de fontes para terem acesso à iluminação durante o período da noite. O chefe da unidade, que falava esta terça-feira em entrevista à RAC TV, disse que o problema da falta de corrente elétrica está a contribuir para o fraco desenvolvimento da região, que possui as condições para o incremento de várias atividades. É uma área que a população sempre está a lamentar, questão da estrada, furo de água, escola. Demos um centro de saúde, mas aquele centro de saúde fica perto, a enfermaria e a maternidade ficam muito perto, que muitas vezes a população em si lamenta muito para o governo, pelo menos se pode facilitar a estrada. Movimento também aqui, existe grande movimento
a nossa população das Machampas, mas com atraso de movimento do carro não seja suficiente. Por isso, são coisas mais essenciais para o governo, o que o governo pode olhar para esta área para mais ou menos ajudar o nosso povo aqui. Um outro problema que preocupa os moradores daquela região, dos arredores da cidade de Nampula, prende-se com a falta de água potável para garantir a satisfação das necessidades da população, que se vê obrigado a recorrer às fontes alternativas para ter o acesso ao precioso líquido. Sim, algum processo que está em andamento. Em março remetemos documento no distrito, mas como as coisas ficam difíceis para se organizar e ainda estamos à espera do nosso processo para que o distrito também possa nos dar o resultado. Quando fomos para lá para consultar, o administrador do distrito, ele diz que esta área seria o município, mas como até agora o município não tem essas condições de fazer essas atividades, o governo distrital tem prometido. A unidade comunal de Namteca dista a cerca de 15 km da cidade de Nampula e é potencialmente rica na produção das culturas de mandioca, feijões e hortícolas. O Comitê de Políticas Monetárias do país decidiu reduzir as taxas de juros até finais deste ano, na sequência da aprovação das decisões finais para a exploração do gás da bacia do rio Rovuma, na província de Cabo Delgado. Com efeito, a redução da taxa de juros deverá entrar em vigor ainda este mês, devendo ser adicionalmente reajustada até finais de dezembro. Segundo o economista Fázio Moussa, a tendência poderá ocorrer igualmente ao longo do próximo ano, com impactos positivos na economia moçambicana. Há vários tipos de impactos que nós podemos esperar. O primeiro impacto seria de alguma estabilidade cambial. Como vocês sabem, o país depende ainda muito de importações, tem um déficit na balança de transações correntes. É de esperar que, à medida que o país começar a exportar gás natural, que o país comece a gerar excedentes de moeda externa, que ajudam a manter a moeda relativamente estável. E neste contexto, é também de esperar que o Banco Central esteja mais confiante para continuar a cortar as taxas de juros. A partir daí, nós pensamos que há uma série de efeitos positivos para a economia nacional. O economista falava esta terça-feira à margem da capacitação e desenvolvimento das pequenas e médias empresas, de modo a beneficiarem das oportunidades que os projetos de gás natural liquefeito oferecem. Mas eu penso que o mais importante é nós percebermos que o gás natural só não vai resolver os problemas económicos do país. Para que haja sustentabilidade nesta economia, é preciso perceber que papel é que a agricultura pode desempenhar em Moçambique e como capacitar a agricultura para que o país deixe de depender de uma agricultura de subsistência e passe a experimentar uma melhoria na produtividade da agricultura, não só um desenvolvimento a nível da cadeia de valor dos produtos da agricultura. O encontro tinha como objetivo partilhar com as pequenas e médias empresas as projeções de crescimento da economia, a visão geral sobre o setor de petróleo e gás, mercados cambiais, riscos e seguros e acesso a créditos. Já feita esta edição, gratos pela atenção. Fique acompanhando o restante programação. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.